Bom dia, galerinha, tudo bom com vocês? Hoje é dia 15/7, mais uma aula de Matemática 3. Caso você não saiba, o meu nome é Leonardo Shimura. Acho que a pessoa que elaborou essa apostila de vocês, ele viu que na unidade passada a gente cansou bastante com os assuntos, né? Teve que correr bastante. Então, essa unidade está bem tranquila. Tem função seno, função cosseno e função tangente. São três conteúdos bem curtos que ele juntou. Então, tá bem suave aí pra gente. O que vai ser a função seno? Vai ser a função onde fx é igual a seno x. Gente, resumindo para vocês, vai ser basicamente a gente juntar todos aqueles valores de seno, que no nosso caso aqui, né? No caso de seno. Vai se juntar todos aqueles valores de seno que a gente está vendo durante todo esse tempo e colocar isso num gráfico, por exemplo, para expressar melhor para vocês. Colocar numa função que pode ser colocada num gráfico, melhor dizendo. Então, ó, função fx é igual a seno x. Fx é a função, então a função é seno x aqui nesse caso. Vamos fazer uma tabelinha e colocar alguns valores aqui nessa função. Então, com coisa que a gente já sabe só, tá? Seno aqui, aliás, x aqui vai ser representado com o x aqui. Seno de x aqui, que no caso é a nosso f de x, vai ser representado no y, tudo bem? Então aqui vai ser o x e isso aqui vai ser o y. Quando x for igual a zero, então ó, seno, aqui a gente vai colocar zero, seno de zero é igual a zero, então nosso y também vai ser zero. Quando x aqui for igual a π sobre 2, seno de π sobre 2 é igual a 1, então aqui vai ser 1. Quando aqui o nosso x for π, seno de π é igual a zero, então aqui o nosso y vai ser igual a zero. E assim a gente vai fazendo com aqueles valores que a gente já sabe de seno, tudo bem? O que a gente faz agora? A gente pega esses valores de x e y e coloca em alguns pontos aqui no gráfico. Eu coloquei esse aqui porque são principais, vão ser muito determinantes para a gente conseguir fazer o nosso gráfico. Porém, você pode fazer com qualquer valor aqui, tudo bem? Aliás, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre domínio e conjunto imagem. O que é o domínio? São os valores que o x pode ter. E o que é o conjunto imagem? São os valores que o y pode ter. No caso aqui, o nosso domínio são os reais, porque qualquer número real pode estar aqui dentro do seno de x. A gente tem número de seno de x para qualquer valor. Porém, por exemplo, se a função fosse 1 sobre x, o zero não ia fazer parte do domínio. Por quê? Porque se o x fosse igual a zero, ia ficar 1 sobre zero, que é algo que não existe na nossa matemática, tudo bem? Assim como o nosso y aqui, ó, o conjunto imagem, vai ser todos os reais? Não. Qualquer número de seno vai ser entre 0, vai ser entre 1 e menos 1. Aqui, ó, tanto que está representado no gráfico, que só vai de 1 até menos 1. Então, o conjunto imagem aqui seria só de 1 até menos 1, tudo bem? Seriam só os valores que esse y assumir. Agora aqui, voltando para o nosso gráfico, colocando nossos pontos aqui. Então, quando x é 0, o y é 0. Aqui o x 0, y 0. Quando x é π sobre 2, o nosso y é igual a 1. A altura aqui, ó, igual a 1. Vai dar nesse pontinho vermelho. Quando x é igual a π, o nosso y é igual a 0. Então, ó, quando x for π, o nosso y vai estar na linha do 0. E quando o x for 3π sobre 2, o nosso y vai ser igual a menos 1. Então, ó, quando ele é 3π sobre 2, o outro aqui é menos 1. E assim a gente vai, ó, 2π igual a 0. Então, 2π igual a 0 e finaliza aqui. Algo que a gente pode falar nesse momento, pegar, é a parte do período. O que vai se caracterizar como um período? Vocês perceberam que esse gráfico ele vai crescer infinitamente para lá e crescer infinitamente para cá também, tá bom? Eu só representei essa parte, mas ele vai ser infinito para os dois lados. Ele vai ser uma ondinha, estão vendo? Várias ondinhas, aliás, né? E o que vai se caracterizar como um período? Vai ser, resumidamente, falando bem grosso modo, uma onda. Então, por exemplo, o período, falando agora, né, de uma forma um pouquinho mais formal, vai ser o tanto que ele vai percorrer até que comece a se repetir a onda. Então, ó, como assim? Aqui o nosso período vai ser igual a 2π, porque ele percorre 2π, finaliza uma onda, e aqui ele vai começar a repetir o mesmo processo. Então aqui já é outra onda. E daí depois ele vai começar a repetir outra. Então, ó, o período é 2π. Ele anda, a cada 2π que ele anda, ele forma uma onda. Então esse vai ser o período. Como que vai calcular um período da função seno de x? Então, ó, supondo que seja seno de 9x
menos 5. Esse menos 5 aqui, ó, menos 5 mais 5, tanto faz o valor, não vai afetar em nada o seu período, tudo bem? Tudo que for adicionado ou subtraído não vai afetar no seu período. Porém, o que multiplica esse x vai afetar. O que você faz? É só você dividir por esse número. Então, por exemplo, o período dessa onda aqui, ia ser da onda dessa função aqui, ia ser 2π dividido pelo 9, que 9 que está sendo multiplicado pelo x aqui. Tudo bem? Essa é a forma mais simples que a gente tem de calcular esse período. Porém, eu estou falando aqui valendo só para a função seno e, por sorte, entre aspas, também vai valer para a função cosseno. Porém, para a função tangente isso já não vale, vai ser uma forma diferente. Então, eu expliquei sobre o período e seno também vai ser uma função ímpar. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente colocar um menos x no lugar do x, vai ser a mesma função, porém com resultado negativo. Isso caracteriza uma função ímpar. O que seria uma função par? Seria se, por exemplo, eu colocasse aqui um resultado, em vez de colocar x, eu colocasse menos x e fosse simplesmente igual ao valor de seno de x, tudo bem? Porém, isso não acontece aqui. A nossa função aqui é ímpar. E se eu colocar, por exemplo, um menos x e aqui isso é um valor nada a ver, isso é um valor z? Então, essa função não é par nem ímpar e a gente não caracteriza ela dessa forma, tudo bem? Então, pessoal, acho que isso aqui, por enquanto, é o que eu tenho de introdutório para a nossa função seno. Vou passar a função cosseno também e depois a gente vai fazer alguns exercícios. Gente, então falando agora da função cosseno, tudo bem? A gente basicamente vai fazer a mesma coisa, só que com cosseno, uau! Então, ó, fx é igual a cosseno de x. Antes eu tenho duas coisas para falar. Verdade, lembrei agora que, ó, período aqui a gente representa com esse t na física, tudo bem? Na matemática a gente só coloca período e coloca assim desse jeito que eu coloquei. Ou se quiser escrever período, ou se quiser colocar um p, tanto faz, tudo bem? Porém, estou falando, se você preferir colocar como na física, é um tzinho aqui. Outra coisa que eu tinha é que vocês estão vendo que eu não estou trabalhando mais com 0 graus, 90 graus, 30 graus, 60 graus. Eu estou trabalhando agora, ó, com valores em radianos. Então, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. Se você ainda não sabe converter, se você ainda não consegue fazer de cabeça já esses valores seno, cosseno, tangente de π, 2π, tudo em radiano, começa a estudar, pega essa parte, volta lá no começo e lembre-se, por quê? Essa parte, normalmente, essa parte não, né? Essa forma de escrever vai ser a mais útil, vai ser a mais utilizada que a gente vai ter ali nos vestibulares. A gente vai sim ter alguns exercícios em graus, porém radianos vai ser algo que vai prevalecer. Ó, explicando de uma forma bem rápida para vocês, por exemplo, quer converter π sobre 3. Onde tem π você coloca um 180. Então vai ficar 180 sobre 3. Essa é a forma mais rápida que a gente tem de converter radianos para graus. Então, π sobre 3 radianos é igual a 180 sobre 3 graus, que é igual a 60 graus. Tudo bem? Você pode fazer isso com qualquer valor que contenha π, ou seja, basicamente todos os valores de radiano. Certo? Essa é a forma mais rápida. Lembre-se disso, estude isso, porque vai ser muito importante para você. Então, ó, fx é igual a cosseno de x, substituindo aqui na nossa tabelinha, igual a gente fez com o seno. Então, quando x aqui for 0, cosseno de 0 é igual a 1. Quando x aqui for π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é igual a 0. Cosseno de π, agora a gente vai colocar o π. Cosseno de π é igual a menos 1. Então, aqui menos 1. E assim a gente vai continuando nossos valores da tabelinha, assim como a gente fez com o seno. A gente vai ter basicamente a mesma onda que o seno, porém, o que antes o seno estava aqui, a gente puxou um pouquinho para o lado só. Lembra que ele começava no ponto 0, subia, depois descia? Aqui ele já começa no ponto 1, ele já começa no ponto máximo, daí ele só desce, depois ele volta. A onda vai ter o mesmo tamanho, ou seja, o período vai ser o mesmo que o do seno. Por quê? Até ele voltar no mesmo local, vai ter percorrido 2π também, da mesma forma que o seno. Porém, ele vai, então, começar de um lugar diferente, certo? Essa é a maior diferença que a gente vai ter do seno para cosseno. Vai ser basicamente a gente arrastar um pouquinho para o lado. Lembrando que a mesma coisa, se fosse, por exemplo, cosseno de 9x menos 5, aí ia alterar o período da mesma forma que alterou para seno. A gente faz da mesma forma, aliás. Então, por exemplo, cosseno de 9x menos 5. O 5 ele não vai mexer em nada, não vai te atrapalhar em nada. A gente só pega e divide 2π
divide por esse 9 aqui. Da mesma forma como a gente fez com o seno. Então, eles vão se comportar igual na hora de transformar e na hora de procurar o período de cada um deles. Além disso, cosseno é uma função par, tudo bem? Enquanto seno era uma função ímpar, cosseno é uma função par. O que isso quer dizer? Que se a gente coloca um menos x no lugar de x, vai ser igual ao valor de menos x, tudo bem? Então, se a gente coloca cosseno de menos π, vai ser igual ao cosseno de π, certo? É isso que eu tinha que falar para vocês sobre o cosseno. Vamos fazer alguns exercícios agora, pessoal.